Graça e paz, amada igreja, boa noite. Shalom. Graça e paz aos irmãos da live. Gostaria de agradecer aos nossos pastores pela oportunidade e confiança, né? Sabemos que para a gente estar aqui em cima, temos que estar consagrado, alicerçado na palavra. Então, gostaria de agradecer aos pastores por essa confiança, de ter me dado essa oportunidade no dia de hoje. E creio que Deus eu serei um canal de Deus, né, para poder estar levando a palavra a todos os irmãos. Que eu seja um instrumento para que o cano para que a água de Deus possa passar, que seja a palavra e flua para os irmãos. Gostaria de estar compartilhando com os irmãos a palavra que se encontra em Salmos 1. Gostaria de ler do versículo 1 ao 6. Glória a Deus. Os irmãos possam se colocar de pé, por favor. A palavra de Deus diz em 1 Salmos: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e todo quanto ele será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores, na consagração do justo. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu vou me dedicar mais aqui, né, na primeira Salmos, que é: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Oramos. Senhor Deus e Pai, quero lhe agradecer, Senhor, por esse dia, Pai, agradecer por essa oportunidade, Pai, pois até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, Pai, o Senhor tem nos livrado de tantos males, Pai eterno. Que eu seja hoje, Pai, um canal para a sua palavra, seja instrumento usado por Ti, Pai, para que a palavra possa fruir para a nossa igreja, Senhor. Que eu me diminua, Pai, e que somente o Senhor cresça, somente a sua presença, o seu Espírito esteja aqui presente entre nós, Pai eterno. Assim eu já te peço e lhe agradeço, em nome de Santo Senhor Jesus, amém. Louvado seja o seu nome. Alguns estudiosos afirmam que o primeiro Salmos foi escrito por Davi, mas nada disso ainda foi confirmado. Então, nós não podemos confirmar se de fato foi Davi mesmo que escreveu ou não o 1 Salmos. Na 1 Salmos, a gente tem o mais importante aqui, né? É que Deus diz, a palavra nos diz que um homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes de eu ser evangélico, eu tinha uma outra visão referente a essa palavra. Por quê? Uma vez, eu sentado à beira do campo, estava jogando futebol, e eu fui chamar um colega para poder estar jogando futebol conosco lá. E ele era evangélico, os pais dele eram evangélicos, e ele falou para mim que a mãe dele dizia que ele não podia permanecer nas rodas dos escarnecedores, porque nós não éramos evangélicos, então nós seríamos ímpios na visão deles. Sendo que a palavra roda dos escarnecedores não quer dizer que você seja 100% pecador, porque a roda dos escarnecedores é você não compartilhar das coisas que eles fazem de errado. É você não estar ali atribuindo aquelas condutas do que eles fazem de errado, né? Então, não quer dizer que o simples fato de você estar presente ali no meio daquelas pessoas, que você, sendo evangélico, que você estará errado. Não, você não tem que compartilhar das coisas que eles fazem, das atitudes que eles fazem. Até porque a gente, quando vai evangelizar, nós evangelizamos aonde? Não é somente dentro da igreja. Muitas das vezes a gente vai em bares, vai em outros locais, para poder estar ali compartilhando da palavra. E Jesus, ele se assentava com publicanos, com prostitutas, com pecadores, para poder estar levando a palavra do Senhor. Mas Jesus, ele tinha uma vida de oração, uma vida de jejum. Jesus buscava ali Obrigado. Obrigado, Pedro.
Jesus estava buscando, sempre tá ali buscando, né? Tá jejuando. Jesus foi levado ao deserto para poder estar jejuando e ali buscando por 40 dias e 40 noites. Então Jesus ele estava ali alicerçado na palavra. Jesus estava buscando. Jesus não era qualquer um, e nem pelo fato de ele estar no meio de pecadores, Jesus ele culminou dos pecados dos irmãos a quem ele estava ali envolvido. Mas por quê? Jesus estava se consagrando. Então, nós, como servo do Senhor, nós precisamos também nos consagrar, precisamos jejuar, precisamos buscar o Senhor, buscar o Espírito Santo, porque não é também, gente, irmãos, a gente só pelo fato de nós sermos evangélicos, a gente chegar ali no meio e fazer um evangelismo, estar no meio das pessoas ali, né? E, não, vamos falar do Senhor para aquelas pessoas que se encontram naquele lugar. Mas nós precisamos nos consagrar antes de fazer isso, para que nós não possamos também, na hora de a gente estar ali evangelizando, estar no meio dele, a gente não participar de certas ocasiões, de repente até de a gente ir para levar a palavra e, de repente, os irmãos ímpios ali, eles te dão uma controvérsia e te levar ao erro. Então, a gente precisa estar sempre nos consagrando, estarmos alicerçados na palavra, buscando, jejuando em prol dessa situação, para que a gente não possa também ser um pecaminoso, porque nós não possamos estar ali também no pecado, né? E tem uma passagem que Jesus nos mostra a respeito disso, que se encontra em Marcos, se eu não me engano, é Marcos 2, 16 a 17. Que é justamente os fariseus questionando o fato de Jesus estar ali no meio daquelas pessoas, né, ao redor dos fariseus, dos publicanos, das prostitutas ali, né? E os fariseus questionaram o fato de Jesus estar ali ao meio daquelas pessoas, pois Jesus, sendo um servo do Senhor, o que ele fazia ao meio dos pecadores? Então, Jesus nos diz aqui em Marcos 2, 16 e 17. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pescadores. Então, nessa palavra, Jesus já nos dá uma lição de que a gente não tem que estar buscando também somente evangelizar dentro da igreja. Claro que dentro da igreja tem pessoas que precisam de um afago, de uma palavra, de um abraço, de oração. Sim, tem. Mas quantas pessoas estão lá fora carentes de uma palavra, carentes da palavra do Senhor, para que nós possamos estar levando o evangelho para ele? O mundo muitas das vezes se perde porque não tem por falta de conhecimento, necessariamente. Então, nós precisamos estar alicerçados na palavra de fato. Precisamos, sim, estar ali buscando ao Senhor, né, nos humilhando à face do Senhor, para que possamos ali nos consagrar, nos termos, buscar o Espírito Santo, para poder estarmos levando a palavra do Evangelho a toda a nação, e não somente dentro da igreja, porque lá fora também tem pessoas precisando da palavra do Senhor, tem pessoas ali precisando, sedento ali de um abraço, de um carinho, do afago. Então, não é somente simplesmente pelo fato das pessoas serem ímpios e estar reunidos ali, como a gente diz, na roda dos escarnecedores, que nós devemos deixar de mão. Pelo contrário, aí que nós precisamos estender as mãos para eles e estar ajudando, porque muitas das vezes as pessoas estão ali largadas à lama, estão sujeitas a afundar cada vez mais. E se nós não, como evangélicos, como os cristãos, a gente não estender a mão para eles, o inimigo está ali para devorá-los. Então, vai ser presa fácil para o inimigo. E não é o que nós queremos hoje como evangélico. Nós precisamos estar levando a palavra, estar buscando essas pessoas e tirá-las da lama, e não deixá-las que elas se afundam cada vez mais. Isso não é um papel nosso como evangélico, como cristão. O nosso papel como cristão é levar a palavra do Senhor a toda criatura, independente de quem seja. Seja ele um morador de rua, seja ele uma pessoa desviada, seja ele um parente nosso, independente de quem seja, nós precisamos levar a palavra do Senhor. E, claro, estarmos sempre ali preparados, estarmos ali cessados, para que nós não venhamos cair como eles caíram. Então, uma vez que a gente vai evangelizar, que a gente vai levar a palavra do Senhor, a gente precisa estar ali seguro do que a gente precisa levar, a gente precisa estar com jejum, oração, assim como Jesus buscou 40 dias e 40 noites. Eu sei que
tivemos o jejum na igreja aí de 30 dias. Teve pessoas aí que, meu Deus, vou ficar com fome, mas não é isso. O jejum não é simplesmente você abrir mão da comida, né? Do que, não, vou deixar de comer, não é isso. O jejum é você abrir mão de coisas que você gosta também. Tem pessoas que perdem o dia inteiro aí mexendo em Facebook, Instagram, WhatsApp. Tem pessoas que passam o dia em shopping fazendo compra. Tem pessoas que gostam de tomar sua Coca-Cola, tem pessoas que gostam de estar passeando por aí. Então, se a gente também abrir mão dessas coisas que a gente gosta também, em prol da nossa comunhão com o Senhor, nós devemos fazer. Nós não podemos deixar simplesmente essas coisas do mundo estar nos afetando e tirando a nossa paz, né? Tá tirando o nosso caminho, que é buscar sempre a face do Senhor. Pois nós somos pecadores também, nós erramos muito, nós não somos 100% certos, até porque se nós fôssemos 100% certos, nós não estaríamos aqui, estaríamos na glória, né? Mas eu creio que nós devemos estar buscando, sim, estar abrindo mão de muitas coisas e não deixar nos perder na mão do inimigo, porque o inimigo justamente quer isso, ele quer tragar nossas vidas, né? Ele quer nos levar, nos tirar do foco que é Jesus Cristo. E que nós não venhamos fazer isso como servos do Senhor, né? E nós também temos um exemplo citado em Mateus, né, que é justamente o que Deus nos diz quando as pessoas nos criticam por nós estarmos, de repente, no meio de amigos, pessoas que a gente gosta, um aniversário ou algo desse tipo. E às vezes você fala, vou no aniversário do amigo lá, mas o amigo é ímpio. E as pessoas falam, tu vai no aniversário de ímpio? Vai ficar lá no meio de pessoas escutando músicas circulares? Mas, irmãos, Mateus nos diz, lá em Mateus 10, 16, a palavra do Senhor nos fala que Jesus, eis que eu vos envio como ovelha para o meio dos lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ou seja, Deus enviou ovelhas para o meio dos lobos, e nem por isso as ovelhas ficaram perdidas ali no meio dos lobos, né? Deus sabia o momento certo ali para poder estar fazendo o envio, né? E Deus sabia o que podia estar por acontecer. E eu tenho um exemplo que aconteceu comigo e a Alexandra. Nós fomos no aniversário de um colega que era desviado do Evangelho. É um amigo meu criado comigo, nascido e criado comigo, e ele é desviado. E teve um domingo, teve um aniversário dele, e nós estivemos lá nesse aniversário. Inclusive, nós viemos para o culto de manhã, saímos do culto e fomos direto para o aniversário dele. E ali tinha pessoas que eram mundanas, tinha pessoas que eram da igreja, a mãe dele missionária, tinha o tio dele que era pastor, tinha um outro primo dele lá que era desviado também, chegou a ser diácono na igreja. E a gente via ali eu vi ali muitos amigos meus que foram criados comigo se perdendo ali, né, no meio de bebidas, de assuntos que não cabia estar ali ao meio daqueles assuntos, né? Mas eu vi ali também que Deus, por sua misericórdia, Ele usou eu e a Alexandra para que nós fôssemos canal do Senhor ali naquele local. Porque, embora tivesse algumas pessoas ali que fossem evangélicas, mas eles ficaram concentrados no cantinho deles lá. O pessoal do evangelho ficaram lá no cantinho, eu e a Alexandra, nós ficamos numa mesa separada, onde vários amigos nossos passaram por aquela mesa para poder estar conversando com a gente. E nós não perdemos a oportunidade de estar levando a palavra do Senhor para cada uma das pessoas que sentavam ali próximo da gente. Então, eu e a Alexandra, a gente podia fazer diferente, já que ali era uma festa de ímpios, digamos assim, né? Nós podíamos ficar reunidos com o pessoal que era da igreja, que eram os evangélicos, e deixar eles se divertindo da forma que eles achavam melhor. Mas não, o Espírito Santo de Deus nos deu uma tática diferente naquele local, que foi a gente sentar numa mesa comum, próximo de todos, já onde todos vieram conversar conosco ali, e teve pessoas saindo da nossa mesa chorando, porque eu acredito que o Espírito Santo de Deus naquele momento ali, a palavra que foi lançada no coro foi eu, não foi a Alexandra, mas nós fomos usados por Deus naquele momento, e a palavra que foi lançada no coração deles, mexeu com eles naquele momento. Então, muitas pessoas saíram dali chorando, impactadas com aquela palavra que nós lançamos ali no meio deles. E, inclusive, um que estava desviado, ele
um dos argumentos que ele usou para a gente, que não voltava para o evangélico, é porque ele havia escolhido uma outra forma de vivência, e o pastor até falou para a gente aqui uma vez que, por uma pessoa, de repente, ser homossexual, ela tem dificuldade de vir para a igreja, ou não quer vir para a igreja, por causa de discriminação. Mas quem nos convence do que nós verdadeiros somos ou seremos é o Espírito Santo de Deus. Então, a palavra de Deus diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Vem como está, pô. Deus vai te aliviar. O Espírito Santo de Deus ele vai te incomodar de uma tal forma que você vai abandonar toda a prática errada que você faz aí fora no mundão. E você vai ser uma nova criatura, entendeu? Batizada e remida no sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, aquela pessoa, ela arrumava vários argumentos para não estar vivenciando no meio do evangelho. Ele falava que ele tinha escolhido um outro caminho, e que era um caminho sem volta, que ele não podia estar na igreja, porque as pessoas iriam olhar ele de forma diferente. Fizemos um convite para que ele viesse aqui na nossa igreja fazer uma visita, ele falou que viria, estou até aguardando a presença dele, e eu creio que Deus vai incomodar ele onde ele estiver, para que ele venha fazer uma visita, se não for na nossa igreja, mas em uma outra igreja, que ele vá lá e que Deus o transforme novamente, faça ele uma nova criatura, e que ele venha voltar para o reino. Mas ele saiu dali impactado, e ele chorava que nem uma criança, e chorava muito, 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 e até para consolar ele estava difícil, o tanto que ele chorava. Mas eu acredito que naquele momento, naquele choro ali, Deus estava fazendo uma transformação, estava fazendo ele uma nova criatura, e ele repensar em tudo aquilo que ele achava que não era possível, porque o inimigo plantou uma sementezinha ali na cabeça dele, que fez com que ele imaginasse que o fato de ele ter se desviado do caminho, ter seguido o que ele escolheu lá seguir, que isso ali o diminuiria de voltar para a igreja. E não é assim. O inimigo está aí para lançar seta, lançar palavras que possam nos incomodar, nos ofender, mas nós temos que ter a mente e o coração blindado, para que nenhuma palavra que não provém do Senhor venha poder estar nos afetando. Então, naquele momento ali, nós nos sentimos usados por Deus, e para agraciar ainda mais a nossa noite, e Deus também sempre nos honrando, no meio de pastores e missionários. O meu amigo foi nascido e criado comigo, ele me pediu para que eu orasse pela vida dele. Então, eu creio que Deus estava naquele momento ali conosco, e aí ele foi, e antes de eu orar, ele falou que ele me via como um espelho para ele, né? Porque ele foi nascido e criado também no berço evangélico, se desviou por algum momento, e eu que não era nascido em berço evangélico, meus familiares, nenhum é evangélico, somente eu sou evangélico na minha família, e ele me via ali como exemplo de uma pessoa que veio do mundo para a igreja, está ali firmado, ter aceitado o convite dele de estar ali presente no aniversário dele, e ainda ele pedindo para que eu orasse, para poder mostrar para as outras pessoas que estavam ali, quase nos criticavam anteriormente, dizendo que a gente estava indo para a igreja para se esconder atrás de Bíblia, que a gente não ia ficar nem um mês, nem 3 meses, e já vai para 8 anos de convertido pela glória do Senhor. E então também foi para mostrar para as pessoas que ali estavam que a gente não leva um evangelho de brincadeira, né? A gente serve um Deus vivo. A gente crê que nosso Deus tem um propósito melhor e abençoado para a nossa vida, e nós temos que levar a palavra do Senhor a qualquer lugar que nós estejamos. Aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, que as palavras do Senhor estejam ali presentes, porque nós somos servos do Senhor, a gente não pode ir para qualquer lugar e que a gente vá e deixar de levar a palavra do Senhor. A gente está sempre que está ali levando a palavra do Senhor, porque é o Deus que nós servimos, é o Deus que nos guarda, é o Deus que nos abençoa. E eu fiz a oração naquele momento ali, eu fiquei emocionado também, mas Deus nos honrou naquele local, e pela honra e glória do Senhor, Ele também nos fez um contato, que está querendo voltar novamente para a igreja, mas ele trabalha também com um sistema de política, e a semana dele é bem corrida, sábado, domingo, feriado, é direto, mas eu creio também que Deus vai incomodá-lo, e ele irá vir nos fazer uma visita, e se não for na nossa igreja, até porque ele falou que quer vir aqui, né? E eu espero que seja aqui também, claro. Mas se não for na nossa igreja, que aonde ele for, que Deus também seja com ele e com a família dele, e que não o deixe abandonado, largado ao mundo, para que o inimigo possa estar traçando e tragando a vida dele, né? Porque não é isso que nós queremos para os nossos irmãos. Então, irmãos, nós temos um exemplo também do bom testemunho que Deus pede para que nós dermos em Romanos 8:19,
Deus quer que nós damos um bom testemunho aonde quer que nós colocamos a planta dos nossos pés. E isso é é o dever nosso como cristão, que nós possamos estar fazendo isso a qualquer lugar que nós vamos, né? E Deus nos deixa escrito na palavra, em Romanos 8:19, que nos diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, nós temos que nos orgulhar e nos sermos honrados por sermos filhos do Senhor. Nós somos filhos de Deus, filho de Deus Altíssimo. Nós não somos filhos de qualquer um. Nós somos filhos do um homem que criou os céus e a terra. É um homem que nos abençoa, que nos guarda. É o Todo-Poderoso, é o Senhor Todo-Poderoso, Jeová Rafá. Então, nós temos que nos orgulhar de sermos filhos de Deus. E então, irmãos, Deus nos deixa bem, as passagens que foram lidas aqui, Deus nos deixa bem claro que o fato de ter uma rodinha ali de pessoas ímpias, né, que não seja do nosso hall de amizade, que de repente pessoas ímpias que não sejam evangélicos como a gente, mas o fato de eles estarem ali não impedem de nós levarmos a palavra do Senhor para todos eles que estejam naquele local ali, que nós não possamos nos afastar dessas pessoas e deixar o inimigo arrastar para a lama, para o buraco, que nós possamos ser o sal da terra, irmãos. Nós somos sal da terra, nós somos a luz para essa nação. Nós temos que nos consagrar, claro que sem a gente se consagrar e jejuar, se a gente for combater o inimigo sem estar consagrado, a probabilidade de nós cairmos, né, de estar, de repente, se igualando a essas pessoas é muito grande. Mas que nós possamos estar sempre ali se consagrando, jejuando, buscando, lendo a palavra do Senhor. Nós temos uma arma aqui, ó, fortíssima, que é a Bíblia, gente. Nós não podemos deixar que o WhatsApp, Facebook, Instagram nos tira o desejo, a vontade de estar lendo aqui, ó, a palavra do Senhor. Isso aqui é o Todo-Poderoso, é a nossa espada. Nós precisamos estar aqui sempre nos consagrando, precisamos estar sempre buscando a palavra, que possamos tirar um tempinho do nosso dia corrido para poder estar meditando na palavra do Senhor. Eu trabalho com telecom e muitas das vezes, até o Sejão também trabalha com telecom aí, e muitas das vezes eu coloquei desculpa no simples fato de não estar estudando a palavra pela minha correria do dia a dia. Ah, não, eu não consigo estudar a Bíblia porque meu dia hoje foi muito corrido, eu tive que fazer várias vistorias, e aí parei para almoçar, descansei um pouquinho, fui fazer uma outra vistoria, fui fazer outra atividade. Tá bom, quando você parou para almoçar, de meio-dia a 1, é o horário que ninguém te liga para te perturbar. De meio-dia a 1, quem trabalha CLT sabe que é um horário reservado para o seu horário de almoço. De repente, tem pessoas que têm um horário mais flexível, de meio-dia às 2, tem 2 horas de almoço. Tem aqueles que almoçam de 1 às 14, de 1 às 15 horas. E nesse tempinho que você tem, que você vai tirar uma soneca, não tem como dar uma passadinha, dar uma olhadinha na Bíblia? Está ali buscando o Senhor? Está buscando um pouco mais da palavra, de estar mais alicerçado ali na palavra do Senhor, ao invés de repente, antes de você tirar uma sonequinha na hora do almoço, estar vendo um videozinho, ou de repente estar vendo as notícias lá no Facebook, no Instagram, no Globo.com, ver a Sport Bet lá, né? Quem gosta de ver Sport Bet lá, enfim. A gente tem que estar buscando a palavra do Senhor. Nós, como evangélicos, nós precisamos estar alicerçados na palavra. Nós, como servo do Senhor, precisamos estar buscando cada vez mais a palavra para poder estar levando a palavra do Senhor para a nossa nação, que perece de uma palavra, de um afago, de repente um abraço. Nós temos missionários aqui no campo, nós somos missionários da igreja, no campo missionário, levando a palavra do Senhor. Temos a Raquelzinha aqui, que é um exemplo para a gente, que abriu mão de tudo, dos estudos, de um bom emprego que ela tinha, para poder estar no campo missionário. Nós temos a Carol, que abriu mão dos familiares dela também, para estar no campo missionário. Temos outros missionários que nós ajudamos também. Por que nós não podemos fazer uma missão também aqui? Não é que nós vamos para fora do nosso país, não é que nós vamos deixar nossos familiares, mas que nós não possamos parar, de repente, numa roda de amigos aí que a gente conhece, que a gente para conversar sobre futebol, ou que um amigo de colégio, que a gente não encontra, não vê há muito tempo, lá quando você vê lá no Facebook, em vez de dar uma curtida, convida ele para, de repente, ver uma live da nossa igreja, para, de repente, estar vendo assistir um culto nosso. Por que a gente não perde o tempo fazendo isso? Ao invés de a gente estar perdendo tempo com redes sociais. Então, irmão, eu tinha uma visão completamente diferente em relação a esse Salmo 1, que é não permanecer na roda dos escarnecedores. Eu achava que eu era um escarnecedor, eu achava que eu era um ímpio,
por eu estar ali no meio daquelas pessoas ali, e de repente os evangélicos ali não poder estar conversando com a gente, porque a gente era do mundão aí. Graças a Deus eu nunca bebi, nunca fumei, nunca tive vício nenhum. Agradeço a Deus por isso. Eu costumo até brincar, eu falo às vezes que para mim vir por evangelho, ser evangélico foi até um pouco mais fácil, porque eu nunca tive vício, meu único vício era futebol, então eu não tinha muita coisa que me prendia ao mundo. Mas depois que eu me converti, eu tive uma outra visão ao contrário disso. Eu tiro como exemplo meu cunhado. Meu cunhado era do mundo, minha sogra e meu sogro nascido e criado também no evangélico, e minha sogra diaconisa, meu sogro já pastor, e meu cunhado aí no mundão, perdido, e não era para ser assim, né, irmãos? Porque os pais pastores, né? Mas o inimigo, ele não escolhe se vai tragar filho de pastor, se é filho de presbítero, se é filho de diácono. O inimigo está aí para rodear e para destruir a nossa família. E a minha sogra e meu sogro orou muitos anos pelo meu cunhado, muitos anos mesmo. Mas por um testemunho meu, uma palavra que ele teve comigo, uma troca de ideia no final de semana, ele falou que ele via em mim um espelho pelo simples fato de eu vir do mundão, aceitar Jesus como suficiente Salvador, e estar até hoje caminhando na palavra, né? Sem me desviar nem para a direita nem para a esquerda, sempre no caminho certo, mas sempre pedindo a Deus para que nunca me deixe desviar para nenhum lado nem ao outro. Então, eu sempre agradeço a Deus todo dia que eu levanto pela oportunidade, o fôlego de vida que Ele me dá, e por eu estar seguindo esse caminho íntegro que eu sigo até hoje. Somente pela honra e glória do Senhor, irmãos, porque é difícil. Se for pela força do nosso braço, a gente não consegue. Não adianta, a gente não consegue. E meu cunhado, ele conversando com ele, ele falou que tinha vergonha de ir para a igreja, de passar com a Bíbliazinha debaixo do braço, e os amigos dele na rua estão mexendo com ele. Ele falou, está indo para a igreja agora, senhor da Bíblia? E ele tinha muita vergonha em relação a isso. Meu cunhado bebia, fumava, e eu falava para ele, irmão, não olha nem para um lado nem para o outro não, filhão, vai para a igreja. E outra, a gente tem aplicativo no celular, tu não precisa nesse momento ir com a Bíbliazinha debaixo do braço não, vai com o celular. Quando você chegar lá e botar essa planta dos seus pés naquela igreja, Deus vai te tragar de uma tal forma que você não vai querer sair de lá nunca mais. E toda vez que você for para a igreja, você vai estar sempre se renovando, se renovando. E o Espírito Santo de Deus vai te convencer de você largar todas essas coisas que você faz de errado. Ah, não, mas eu não vou para a igreja porque eu bebo, porque eu fumo. Irmão, quem te convence é o Espírito Santo de Deus, cara. Não é você que vai chegar e vai falar, vou parar de beber. Claro, se você tiver a força de vontade, você também consegue. Mas na força do nosso braço, a gente não consegue nada, irmãos. E graças a Deus, o meu cunhado começou a caminhar, começou para a igreja. Logo com 15 dias, ele parou de beber, parou de fumar. Ele botava cerveja na boca e sentia vontade de vomitar, botava cigarro, se sentia mal. O Espírito Santo de Deus foi trabalhando na vida dele, foi trabalhando. Hoje em dia, meu cunhado é um levita na casa do Senhor, toca sax. Ele vai ser consagrado agora a diácono na igreja, ele era obreiro, vai ser consagrado a diácono. E é uma bênção e um exemplo para nós da família. Porque meu cunhado não deixa de ir para a igreja por nada, irmão. Pode cair uma tempestade, ele pega a bicicletinha dele e vai para a igreja. Ele tem que estar na igreja às 6 horas da tarde. 5h30 da tarde, ele já está em pé na igreja esperando abrir para poder servir ao Senhor. Ele é um exemplo para a gente, irmãos. Eu olho para aquele rapaz ali e eu falo, meu Deus, como Deus trabalhou na vida desse homem. E eu só tenho a glorificar o Senhor pela vida do meu cunhado, Luiz Cláudio, a minha cunhada Valéria também é evangélica, meu cunhado Alexandre também há pouco tempo entregou a vida ao Senhor, numa reunião de família também, nós estávamos lá reunidos, e graças a Deus, Deus ali laçou ele, a esposa dele, né, e trouxe ele para o reino, está caminhando devagarinho, mas está caminhando. Então, eu só tenho a agradecer pela vida desses irmãos, eu só tenho a agradecer pelo que Deus tem feito na nossa vida, e peço aos amados irmãos que não deixem nunca de ler a palavra do Senhor. Está sempre buscando. Se você não aguenta, você não consegue dedicar 10 minutinhos do seu tempo lendo a Bíblia no final do dia, porque é um dia cansativo, acorda um pouquinho mais cedo. Uma tática que o meu amigo Alan me ensinou aqui, que eu falava que às vezes eu ia ler a Bíblia no final da noite, né, e me dava sono e eu ia dormir. Ao Alan, eu acordo um pouco mais cedo, eu estudo a palavra, depois eu vou, faço a faculdade, faço meu estudo da faculdade e vou trabalhar. E, graças a Deus, eu comecei a fazer isso, acordar um pouco mais cedo, li a palavra, comecei a fazer faculdade também, estudo minha faculdade e ia para o meu trabalho. Sendo que Deus me deu uma outra direcionamento, que é justamente o horário de 12h a 1h, que é um horário que
eu paro para almoçar e não fico fazendo nada depois que eu almoço. O que eu faço depois que eu almoço? Me dedico à palavra. Entendeu? E é o que eu costumo fazer, irmãos. Meu horário de 12h a 1 é sagrado para estudar a palavra do Senhor. Eu me dedico à palavra do Senhor, irmão. Eu procuro me consagrar. Não vou dizer para você que eu sou super-homem e super-herói, não. Que eu não sou, não, irmão. Eu sou falho pra caramba. Eu também sou muito falho. Mas eu procuro sempre estar alicerçado aqui na palavra do Senhor. Sempre estar buscando a palavra do Senhor. Então, eu quero encorajar os irmãos que não abandonem a palavra do Senhor. Não abandonem essas pessoas que estão perdidas aí fora no mundão. Que vocês possam estar levando a palavra de conforto. Independente, muitas das vezes, passam moradores de ruas pela gente lá. Eu quero dinheiro, eu quero algo para comer. E a pessoa, de repente, está lá com um odor muito forte. E a gente não dá muita atenção, né? A gente vira assim e fala, não, tá bom, cara, não tem não, vou embora. Não, irmãos, que você não tenha um dinheiro para poder dar para ele, que você não tenha ali, de repente, algo para poder dar para ele, mas fala para ele, Jesus te ama, irmão. Jesus te ama, Jesus morreu na cruz por você e por mim, Jesus morreu na cruz pela nossa vida. Dá glória a Deus pelo o ar que você respira hoje, dá glória a Deus por você estar vivo, poder estar caminhando. Então, uma simples palavra que você der para aquela pessoa ali, é de bom grado. Deus se agrada disso, irmão. Deus se agrada que você leve a palavra dele a toda criatura, irmão. Deus se agrada que nós façamos os bem para as pessoas, que nós possamos levar a palavra para toda a nação, não somente ficar aqui restrito. Porque nós temos a oportunidade de termos um tempo para poder estar nos reunidos hoje. Mas me diz aí fora, quantas pessoas não têm essa oportunidade de ter um tempo? Muitos lugares aí as pessoas têm que rasgar a Bíblia e dividir, escondido, porque se elas forem pegas, elas são decapitadas. Cortam o pescoço delas. Nós temos a oportunidade de ler a palavra e me diz quem é que lê a palavra, quem é que medita na palavra. Muitas das vezes a gente deixa a nossa correria do dia a dia nos estragar a oportunidade de estar buscando a palavra do Senhor. Então, que a gente possa nessa noite, irmão, nos basear na palavra que é a mais sagrada, que é a Bíblia. É um instrumento que Deus nos deixou como herança. Então, vamos nos consagrar, irmão, vamos buscar, vamos estar sempre alicerçados aqui na palavra, e que não deixamos o mal lá de fora lá dominar nossa vida, nossa mente, nosso coração, nossos ouvidos. Não vamos deixar brecha para que o inimigo venha trabalhar na nossa vida. Que possamos sempre estar alicerçados aqui na palavra, irmãos. Gostaria de agradecer aí, e a palavra que eu tenho para trazer nessa noite é essa. Gostaria de chamar os levitas. E, irmãos, eu sei que de repente, alguns possam até estar pensando, né? Mas eu trabalho eu sou autônomo. Se eu não trabalhar de 5 horas da manhã até 10 horas da noite, eu não consigo levar meu pão de cada dia para casa. Tudo bom, irmão, muitos são autônomos, mas e o sábado e o domingo? O que os irmãos tiram para fazer, de repente, no sábado, no domingo? Nos feriados? Às vezes no carro, bota um louvor lá, escuta um louvor, tem a Rádio 93 aí, eu fazendo propaganda, que toca um louvor, tem a palavra também, tem as lives do pastor Pedro, que tem kit multimídia aí no carro aí, vamos botar lá no YouTube lá a palavra do sermão do pastor da nossa igreja, de domingo. Irmãos, a gente tem vários argumentos para nós não deixarmos de estar lendo a palavra, estudando aqui, ó, a palavra do Senhor e estar alicerçado nela. Nós temos muito recurso, só cabe nós mesmos queremos buscar e estar nos consagrando. A gente não tem desculpa, não existe desculpa para não estar buscando o reino e a palavra do Senhor. Isso aí já foi, irmão. Tempo de desculpa já foi. Então que a gente possa estar sempre buscando a palavra do Senhor e não deixar nenhuma seta do inimigo estar nos afligindo, nos atingindo e nos tirando do caminho do Senhor. Nós louvamos. És o rei dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação, tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz dos cansados, tu és, ninguém é como nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus.
Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Aleluia. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia. Todos os irmãos aqui na nossa igreja já são cristãos, são batizados. Se tiver alguém na live aí que de repente queira aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, hoje é a noite, irmão. Não deixa passar de hoje, não. Não deixa passar de hoje, não, irmão, porque o inimigo está lá fora esperando a gente sair. O inimigo está aqui, está ao nosso redor, nosso derredor, doido para tragar nossas vidas, irmão. Então, que a gente possa buscar o reino do Senhor, o reino de Deus, o mais rápido possível, irmão. Então, não deixa passar essa oportunidade. Aquele que não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, que faça isso hoje, irmão. Não espere para amanhã, não. Eu creio que todos aqui já são batizados, graças a Deus, já são convertidos no reino do Senhor. Eu gostaria de fazer uma oração para o término da palavra. Está orando pelos irmãos que se encontram enfermos também. Orar também por Petrópolis, irmãos. Como o pastor tem falado, tem dito nos nossos cultos, independente de quem esteja, de qual familiar que esteja naquele local, seja ele evangélico ou não, nós precisamos orar por eles, pois são nosso povo, né, irmão? Faz parte do nosso povo. Então a gente precisa estar sempre orando pela nossa nação. Então vamos orar também pelo povo de Petrópolis. E vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui vivos hoje. E o amanhã somente a Deus pertence. Então que o amanhã seja providenciado pelo nosso Senhor. Gostaria de pedir aos irmãos para que possam se levantar para estarmos orando. Senhor Deus e Pai, quero lhe agradecer, Senhor, por esse dia, Pai, agradecer por essa palavra que foi ministrada, Senhor. O instrumento, Senhor, que eu fui para a sua palavra, o instrumento que eu fui usado, Senhor, para poder trazer a sua mensagem, Deus. Que essa palavra, irmão, não seja jogada vazia, não seja lançada em vão, Pai. Que venha estar lançada no coração de cada um, Senhor, se faz aqui presente, cada um que assistiu na live, seja hoje, amanhã ou depois, Pai. Que o Senhor venha estar ali, Senhor, trabalhando no coração desse servo, trabalhando no coração dessas pessoas, irmão. Lançando, Senhor, a sua bem-aventurança, Pai, sobre todos que estão ouvindo essa palavra, Senhor. Quero agradecer, Senhor, por esse momento, por essa comunhão, Senhor, agradecer pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado, Pai. Pedir também, Senhor, que o Senhor olhe pelaquela nação lá de Petrópolis, Senhor, que o Senhor seja com cada um daquelas pessoas, que o Senhor possa confortar, Pai, o coração de quem perdeu seu ente querido, Pai. Que aqueles que se encontram perdidos possam ser encontrados, Pai. Que o Senhor venha ser com cada um, Pai, que se faça ali presente, Senhor. Possa confortar o coração de cada familiar daquele local, Senhor. Seja eles evangélicos ou não, Pai. Aqueles que não forem evangélicos, Senhor, que o Senhor venha se agarrar ao Senhor, venha se agarrar à palavra de Deus, Pai, para que venha se converter e acreditar, Senhor, que Deus é o único poderoso, Senhor. Somente Deus é digno e todo soberano, Pai. Então que o Senhor seja com aquelas pessoas, seja com aquela nação, Pai. Que o Senhor também seja com o corpo de bombeiro que se faz ali presente, Pai. Seja com os policiais, com aquelas pessoas voluntárias que estão ali ajudando, Pai. Com as pessoas que estão ajudando de uma certa forma, seja ela física ou não, Pai. Que o Senhor também venha abençoar, Senhor, venha abençoar as igrejas, que sejam prósperas, Pai. Para que possa também estar ajudando com mantimento para aquelas pessoas que precisam de mantimento naquele local, Senhor. Que o Senhor possa estar sempre abençoando e guardando aquela localidade. Que o Senhor possa também estar abençoando e guardando a nossa nação, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando e guardando a todas as pessoas que nos cercam, seja elas evangélicas ou não, Senhor. Que
o Senhor seja também com nossos missionários, Pai. Guarda eles, Pai, naquilo onde eles se encontram, Senhor. E que onde eles colocarem a planta dos pés deles, que o Senhor esteja presente ali, Pai. Os guardando, os moldando, Senhor. E que a palavra do Senhor seja levada a toda a criatura, Senhor. A todo local que eles colocarem a planta dos seus pés. Que as suas palavras sejam lançadas ali, Senhor. E que nós possamos ver frutos, Senhor. Que não seja hoje, Pai, mas que seja daqui a 100, 200, 300 anos, Pai. Eu só tenho a agradecer, Pai. Agradecer por esse dia, agradecer pelo nosso templo, agradecer pelos nossos pastores, agradecer pelos nossos irmãos, Senhor. E a palavra de hoje é gratidão, Senhor. Que não deixamos os nossos irmãos aí fora se perder, para que o inimigo venha levar para a lama, Senhor. Que possamos ser ali uma luz, Senhor. Seja luz no mundo, Senhor. Que possamos ser o sal da terra para aquelas pessoas. Assim eu já lhe peço e lhe agradeço. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus.